Sério mesmo, tá? Que foi? 68 o número de mortos após chuvas na Zona da Mata, lá em Minas Gerais, segundo informações da Polícia Civil. 62 dessas vítimas são de Juiz de Fora e 6 do município de Ubá. Muitos famosos se mobilizaram pedindo apoio às vítimas dessa tragédia. Virgínia, Ana Castela e outras. Fizemos uma reportagem e depois a gente vai direto ao vivo lá para Juiz de Fora para atualizar o que está acontecendo lá nessa tragédia, infelizmente. Primeiro a matéria e daqui a pouco a gente conversa com o repórter. Juiz de Fora e Ubá pedem socorro. As cidades da região da Zona da Mata estão sofrendo com fortes chuvas e deslizamentos de terra desde o começo da semana. Ao todo, estima-se que o volume de água foi 3 vezes maior que o esperado para todo o mês de fevereiro. E ainda deve vir mais chuva por aí. A gente ainda tem chuvas até o fim da semana. É muito importante que todos estejam atentos. Quem está em área de risco, que saia. Quem já saiu, não retorne. Às vezes a pessoa retorna porque acha que já passou o evento, que não vai acontecer de novo. Mas o solo, ele está ainda encharcado. Ele está sendo encharcado desde o dia 19. Infelizmente, nesse momento de extremo climático, esses eventos são meio imprevisíveis. É uma pancada de uma vez só. Nas redes sociais, internautas e famosos se mobilizam para tentar arrecadar doações para as pessoas que perderam suas casas, entre outras coisas, devido à tragédia ambiental. Sheila Carvalho contou que parte da sua família mora na região e descreveu o que está acontecendo com eles. Só minha mãe, tadinha, que a carretinha dela de vender churros, que ela vende churros em Matias. Matias também está embaixo d'água. A carretinha tá submersa, mas isso é o de menos. Eu falei pra ela, deixa a carretinha lá. Grande aliado durante as enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul, Pedro Scooby também se manifestou sobre a situação de Minas Gerais, pedindo e oferecendo ajuda. Eu vi poucos falar disso na internet. Parece que o caso é muito grave, muitas pessoas desaparecidas. Aqui é um apelo para que as pessoas olhem mais para lá. E, sei lá, tentem ajudar de alguma forma, autoridades aí principalmente. Fiquei sabendo muitas coisas aí através do Corpo de Bombeiros, amigos que a gente tem no Corpo de Bombeiros. E é isso, vou ficar de olho aí até amanhã e ver se de alguma forma a gente pode ajudar. Virgínia Fonseca decidiu fazer uma doação para o local. A loira enviou 120 mil para as cidades e aproveitou seu engajamento nas redes sociais para fazer um apelo aos seguidores. É só pedir a Deus para que essas chuvas parem logo, que fique tudo bem, o mais rápido possível. Eu fui atrás para saber como que faço para doar. Vou fazer minha parte, vou fazer minha doação com certeza, mas eu vou deixar para vocês também porque qualquer doação já ajuda. A cantora Luísa Sonza usou seu perfil para informar seus fãs sobre o desastre e pedir ajuda, é claro. Gente, eu tô aqui para falar com vocês sobre algo muito triste e muito sério, então eu peço muita atenção de vocês. Vocês lembram das enchentes do Rio Grande do Sul? Tenho certeza que sim. O que acontece? Está acontecendo algo muito parecido em Minas Gerais, então eu vou pedir, por favor, a ajuda de vocês. Vou deixar aqui vários lugares e formas de ajudar, confiáveis em que vocês podem doar, enfim, Pix e... enfim, ONGs e tudo, que possam ser confiáveis para você ajudar da maneira que você puder. Ana Castela também aproveitou sua visibilidade para falar sobre o tema. A boiadeira fez questão de mostrar seu carinho pelo estado de Minas Gerais como um todo. Pausa na nossa programação aqui para pedir ajuda para vocês, para um estado que sempre me recebeu com muito amor, muito carinho, que é Minas Gerais, né, minha gente? Eu vou deixar aqui o Pix do Instituto Agroplay, para caso você sentir no seu coração, né, o valor que você quiser doar. O pessoal falou que de roupa eles já estão ok. Então agora nós estamos enviando uma carreta cheia de fraldas, produtos de limpeza e etc.
Outros artistas, como Carolina Dickmann, Ana Maria Braga, Xuxa Meneghel e Felipe Araújo, também compartilharam os meios de doação em seus perfis oficiais. Eu queria pedir para vocês doarem o que vocês puderem. Eles estão precisando muito de alimentos, de mantimentos, de produtos de higiene pessoal, enfim. Enquanto isso, as buscas seguem a todo vapor na região, além das tentativas de proteção às pessoas que perderam seus lares. Aí, gente, estamos de volta aqui, é uma tristeza. A gente está recebendo aqui o Thiago Gardinali. Thiago, primeiro, queria te dar boas-vindas aqui ao SBT. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo, muito bom ter seu profissionalismo aqui com a gente, no time do SBT. É a minha estreia, minha primeira aparição no SBT e fico honrado de estar com vocês. Esse programa que eu admiro e que também abre espaço para jornalismo, né? Aliás, essa cobertura que vocês estão fazendo agora será uma cobertura contínua na nossa programação e no telejornal que eu vou apresentar, que daqui a pouco eu conto detalhes para você. Que é a partir de segunda-feira. A partir de segunda, às 6 da manhã. Perfeito. A gente vai falar também dessa estreia do Thiago aqui, mas aproveitando já a tua presença aqui, e você estava me contando que você cobriu, inclusive, o que aconteceu em Petrópolis, né? Foi um pouco parecido, assim. Qual que é a tua visão sobre o que está acontecendo lá, Thiago, em Minas Gerais? São regiões próximas. A geografia, a topografia, elas são bem similares. Qual é o problema, Cartolano? As áreas de encosta. Existem muitas pessoas, né, que moram nesses locais e que se recusam a sair das suas residências porque não tem para onde ir. Logicamente que o governo, para tirá-las desse local, tem que oferecer uma condição ou um bolsa aluguel ou um outro local para onde elas possam ir, né, com segurança, né, e com, logicamente, conforto e dignidade. Então, são situações recorrentes. Petrópolis, eu fiquei durante alguns dias ali, praticamente mergulhado na lama, né, fazendo essa cobertura. E daí, qual é o grande drama, né? É a busca por pessoas que ficam soterradas. E daí tem um espaço de tempo, Cartolano, que os bombeiros consideram que eles ainda podem encontrar a pessoa com vida. Não sabia. Gabi. Mas como assim? Porque toda aquela lama cai, mas existem algumas situações em que as pessoas ficam numa espécie de uma bolha onde há possibilidade de respirar. Eu já li isso, bolhas de oxigênio. São bolhas de oxigênio. Então, existem casos, e daí eu estou falando de situações em todo o planeta, de desmoronamentos, de tragédias similares, em que pessoas ficaram vivas por dias, tomando a própria água da chuva. Nossa, não é? Meu Deus. Porque a gente consegue sobreviver durante algum tempo sem comer, não consegue sobreviver sem água. Então essas pessoas ficaram nesses bolsões, são bolsões de ar. Então os bombeiros fazem as buscas e em muitas situações você não pode usar nem o helicóptero. Por quê? Você tem que ter a total concentração e uma aparelhagem especial para identificar pequenos ruídos. O ruído de uma respiração ou de um bebê que está chorando, e os cães farejadores auxiliam bastante nessas buscas. Então, vamos pedir a Deus, né, que essas pessoas desaparecidas, que ainda possam existir pessoas com vida e que os bombeiros possam realizar o trabalho com a maior velocidade possível. Amém. Nossa, eu me emocionei com várias cenas que viralizaram daquele pai que foi soterrado e não queria ser resgatado porque ele estava dando a mão para suas crianças. Várias cenas dessa tragédia e, como você bem disse, só nos cabe ajudar e orar nesse momento. Olha, é muito triste a gente ter que, quando a gente fala sobre esse tipo de assunto aqui, quando acontece, infelizmente é muito triste, são vidas, são famílias, são muitas pessoas ali que precisam de ajuda imediata muitas vezes, a gente sabe ali do esforço das autoridades para tentar de todas as maneiras resgatar todo mundo com vida. Eu queria convidar para participar do programa aqui, trazendo informação diretamente lá de Juiz de Fora, o Elias Arruda. Elias, seja bem-vindo aqui, infelizmente numa situação como essa, mais uma vez, né, meu amigo, eu jogo para você e você atualiza para a gente como é que está a situação aí agora, nesse momento, 4h48 da tarde.
Cartolano, uma boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SBT. Nós estamos aqui num bairro chamado Parque Bournier, aqui onde uma família inteira se perdeu, praticamente 22 pessoas da mesma família morreram. Aqui onde nós estamos, podem perceber, há ainda uma movimentação, mas muita terra no chão. Essa terra que está aqui é justamente da área que desmoronou. E olha, Cartolano, o que eu tenho para dizer para vocês é que isso tudo, né, só foi possível o resgate das vítimas, a última foi agora há pouco, porque a Polícia Militar estava aqui dando um suporte a toda essa ocorrência, juntamente com o Corpo de Bombeiros, nessa equipe que a gente pode ver aqui na frente. Todos eles estavam empenhados desde segunda-feira para poder tirar as vítimas que estavam, infelizmente, sobre esses escombros. Olha só, a gente tem aqui, a gente estava escutando agora a conversa aí no estúdio, exatamente isso, uma área de encosta. Toda aquela área mais alta desabou. Infelizmente, as casas todas que estavam aqui foram varridas. Agora há pouco, o último corpo que estava aqui nesse local foi retirado e claro, a família ficou com um pouco de alívio, porque já são 5 dias de buscas, mas era muito triste, porque a gente viu o tempo todo eles indo para o cemitério e voltando para buscar por outros restos, por outros familiares, restos mortais familiares que estavam nessa situação lamentável. Eu quero conversar agora com o Tenente Fonseca, que está aqui ao meu lado. Tenente, uma boa tarde, nós estamos aqui agora ao vivo para a SBT no Fofocalizando. Gostaria que o senhor falasse para a gente sobre como foram esses dias, muito trabalho e também de muita emoção. Exatamente, o Corpo de Bombeiros chegou aqui logo após o incidente. Já fizemos um trabalho de resgate de pessoas vivas, né, que estavam sob os escombros e conseguimos tirar aí, logrando êxito, né, em várias vítimas que foram encaminhadas ao hospital. Posteriormente começamos o trabalho ali de busca mais subterrâneas, né, de pessoas que estavam ali sob os escombros. Então foi um trabalho bem árduo, bem difícil, o terreno era muito íngreme, estava muito úmido, choveu vários dias durante as buscas, situação de iluminação também, mas conforme a ocorrência vai se desdobrando, a gente vai conseguindo melhorar a efetividade das buscas, melhora a qualidade do trabalho dos militares. Os cães foram empregados aqui na sua totalidade, tivemos aqui a presença de mais de 6 cães de resgate. Precisamos exaltar também o trabalho que foi feito pelos cães, né? E graças a Deus todas as vítimas desse ponto aqui a princípio foram localizadas, né? Estamos aguardando ainda algumas confirmações juntamente com a Polícia Civil e posteriormente vai ser divulgado o número final, né? Muito obrigado, Tenente. Olha, esse apito aqui, Cartolano, que vocês estão vendo, faz toda a diferença. Eu vi vários momentos bombeiros passando por essa rua aqui, principalmente, pedindo para as pessoas deixarem as casas, soprando por esse apito. Eu volto com você. Não, Elias, se você puder ficar aqui com a gente também, o Thiago está aqui, pode perguntar para você, Gabi. A Carol, que é de lá, não sabia, Gabi. A Carol, que era de lá. Diga, Gabi, perdão. Eu acho que a gente, obviamente, tem que estar bem instruído, bem informado, mas é impossível, Elias, também não querer fazer alguma coisa nesse momento. Elias, como é que a gente ajuda num momento desses? Pois é, pessoal, essa é uma pergunta muito importante, porque diante de tanta dor, diante de tantas questões, olha, agora nós temos, por exemplo, várias pessoas que estão... Posso, por favor, Alessandro, olha aqui. Alguns mantimentos que as pessoas foram encontrando, foram localizando e muitos desses alimentos vão ser descartados. Então, você que está me acompanhando, que tiver alimentos para poder trazer para Juiz de Fora, busquem os pontos de apoio, mas também os pontos de apoio do Bombeiro Militar, busquem o Corpo de Bombeiros, porque a Prefeitura também tem os pontos de coleta, mas muitas pessoas estão vindo de todos os lugares do Brasil e trazendo mantimentos, olha só, produtos de limpeza. Isso aqui faz toda a diferença. Água sanitária, porque a gente sabe também dos riscos de doenças, e Juiz de Fora já estava passando por uma situação muito complicada de hepatite A, e isso também provocada pela água de enchente, água, né, que vem das chuvas, e claramente todo esse trabalho é muito importante. E olha, uma questão também importante para trazer para vocês é que grande parte dessas doações que chegam aqui, chegam, claro, também pelos bombeiros, mas todo mundo se acolhe. Então eu acho que a maior questão agora, além de, claro, toda ajuda em relação a alimentos, a higiene, é também focada nessa atenção que o Brasil tem dado para Juiz de Fora, esse carinho que os mineiros estavam precisando. Tem alguma percepção, eu tenho, Thiago, sim, Elias, você que... primeiramente, eu quero parabenizar você pela excelente cobertura. Não é uma cobertura fácil para nós, repórteres em campo. É uma cobertura que exige ousadia e muita sensibilidade. Ontem, nesse horário, Elias, foi emitido um alerta para que os comércios fechassem a porta.
A imagem chama a atenção porque parecia um verdadeiro toque de recolher. E eu conversei com alguns colegas de imprensa que estão aí fazendo a cobertura que me disseram o seguinte: à noite sequer encontravam um lugar para que pudessem comer, um restaurante aberto, porque a ordem foi o fechamento total. Qual é o risco de desabastecimento na cidade para os moradores? Eu não estou falando apenas dos desabrigados, mas das outras pessoas e até das equipes de imprensa de todo o Brasil e até equipes internacionais que estão aí em Juiz de Fora. Elias. Olha, é isso mesmo. Realmente houve durante os últimos dias. Eu sou também daqui de Juiz de Fora, sou juizforano. Espantava andar nas ruas e perceber que estava desertas, todas as ruas desertas. Era impressionante como realmente essa situação impressionou o juizforano. Ele não saía de casa, as pessoas estavam ainda se precavendo, né, com medo de novos deslizamentos de terra por questões da chuva. E com isso, o que hoje eu digo para vocês? Não há risco realmente dos bairros todos ficarem sem água. Ainda há local sem água sim, infelizmente, mas olha só, agora a gente vê mais coisas chegando aqui. A população tem trazido, e ó, aqui atrás mesmo, vários voluntários chegam o tempo todo com água. Empresas particulares também trazem água para cá, caminhões-pipa, e realmente a chuva é um fator de risco, porque quando começa a chover, todo mundo precisa evacuar a área. Só que é uma chuva com vento, então muitos colegas de imprensa realmente precisaram se abrigar, até mesmo em casa de moradores durante a chuva. A nossa equipe mesmo contou com o apoio de vários moradores aqui. Então, neste momento, essa solidariedade, até com os profissionais, né, de imprensa que atuam nessa cobertura, e são profissionais do mundo inteiro. É impressionante a cobertura e a atenção que os olhos do mundo também voltou para o Brasil, mas infelizmente nessa tragédia, mas de forma a alertar. Olha só, neste momento a gente tem um caminhão que vem a serviço da prefeitura para fazer a recolhida do lixo que ainda se encontram nas ruas. Isso tem acontecido a todo tempo. Bombeiro sai, carros da prefeitura chegam, Defesa Civil vem, faz mais um alerta, os comércios fecham, depois abrem as portas, mas o que não para é como falei para vocês agora há pouco, essa solidariedade. O povo brasileiro é muito solidário e a gente tem percebido isso até mesmo aqui no ar, né? Quantas pessoas não passaram aqui com algum mantimento? Deixa eu só fazer uma observação aqui rápida. Eu sou mineiro e vejo a região, infelizmente, quando tem chuvas assim, não é a primeira vez que isso acontece, nem a última. A gente precisa responsabilizar também, porque tem falha humana aí, obras que não foram feitas. Se tem alerta e todo ano começa a acontecer, gente, precisa ter responsabilidade, dar nome. Porque, sim, tem solidariedade, a gente vai ajudar, o brasileiro tem essa comoção. Mas a gente não pode esquecer que prevenção é fundamental. Então, em nome dessas famílias que precisam também ter a dignidade de encontrar, são mais de 6 pessoas até agora, pelo que eu sei, desaparecidas, mas são 68 mortes. Que isso não vire estatística, que os políticos, que os líderes entendam a importância da prevenção, façam as obras, programas de habitação, como o Gardinali também destacou aqui, que não é o vale, que às vezes não dá para pagar, gente, o aluguel. Vamos ser realistas. Perfeito, Matheus. É um absurdo tudo isso. Era a pergunta que eu ia fazer, né? Perfeito. Era uma das perguntas que eu tinha para fazer para você. É Thiago, né? Não, Elias. é o Elias. Mas você quer falar, só pode falar um pouquinho, se é de lá também, pode falar uma... Porque eu sou nascida e criada em Juiz de Fora, é minha cidade, eu sou do bairro Retiro, inclusive meu bairro tá sem água também, eu mandei ajuda para minha irmã, já mandei para minha mãe. Então, assim, eu queria saber o que a prefeitura tem a dizer sobre isso, que a gente sabe que chuva é natural, vem do céu e tudo, mas a gente sabe também que tem coisas que a prefeitura pode fazer, como evitar que se construam casas nesses locais que são exatamente risco, né? Barrancos, porque eu também já vivi em uma casa dessa que às vezes chovia, a gente tinha medo que a casa pudesse descer realmente, porque não tinha condição de viver em outro lugar. Mas, assim, a prefeitura ia, falava uma vez, mas aí a gente não escutava porque não poderia se mudar, mas a prefeitura também não tomava nenhuma atitude de ajudar a nossa família e ajudar as pessoas a se mudarem. Então, eu queria saber qual foi o posicionamento da prefeitura quanto a isso tudo que eles estão falando, que pretendem fazer com as pessoas que ainda estão morando cerca, em volta, em situações risco, parecidas. Né, sim. É importante a gente destacar o seguinte: Juiz de Fora, nos últimos anos, várias construções foram sendo feitas, principalmente em loteamentos. Loteamentos muitas vezes focados num público mais classe média alta. A partir desses loteamentos, várias ruas começaram a ser alagadas na cidade. Então,
a partir do momento em que os loteamentos foram feitos, as pessoas que mais sofreram com isso foi a população mais pobre, que vive perto de encostas, que vivem perto dos córregos, que vivem perto dos rios, porque foram obras, infelizmente, sem drenagem. Ou seja, realmente uma questão que a Prefeitura poderia ter ficado mais atenta a essa questão. Um outro ponto também é esse contato com a imprensa, né? A gente tem tentado vários contatos, mas, infelizmente, a gente só tem tido até o momento, diante de toda essa tragédia, as informações então, através do Twitter, né, o atual X, através das redes sociais, mas não necessariamente através de coletivas de imprensa, juntamente com a Prefeitura. É possível ver também vários vídeos, né, até mesmo recentes, que foram postados nas redes sociais, mostrando conversa com o presidente Lula, mostrando conversa também com o Exército Brasileiro. Essas conversas foram mostradas com o intuito também da Prefeitura mostrar que tem tentado ampliar o sentido de buscas e ajuda para o município. A prefeita Margarida Salomão até comentou sobre isso, várias obras foram feitas no município, isso é importante destacar, foram obras também para que outros locais que já corriam risco não desmoronassem, mas agora é um momento em que a Prefeitura tem focado os esforços, e é essa fala que a gente ouve muito, para que as pessoas não sofram mais diante dos impactos da natureza, dos impactos ambientais. Elias, eu queria te agradecer num momento como esse, você está aqui trazendo essas informações. A gente sabe que é muito, muito difícil mesmo. Inclusive esse tipo de cobertura, porque a gente está falando ali, são seres humanos, né? Então a gente está se deparando com a fragilidade, muitas vezes, de muitas famílias que passam, como a Carol disse aqui, Matheus também destacou muito bem. Eu queria agradecer a você, Elias, eu sei que você vai seguir aí trabalhando, você que está em casa. Queria agradecer também a TV Alterosa, que proporcionou aqui essas informações para a gente. Eu gostaria também de dizer que você que está em casa acompanha todas as informações ao longo da programação do SBT. Nesse final de semana também estaremos de olho e também nas plataformas do SBT News, tá bom? Obrigado, viu, Elias? Obrigado mesmo aí pelas informações.